Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livro, um clássico da literatura russa, um livro que eu gostei muito, que é Os Irmãos Karamazov, do autor Dostoiévski. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreve e assina o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like para me ajudar na divulgação, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. E eu queria agradecer muito a todo mundo que está chegando. Eu vi que teve muita gente que chegou nas últimas semanas. Muito obrigado, eu fico muito feliz quando tem gente nova aqui, fico muito feliz com o comentário de vocês. Compartilha esse vídeo aí pra gente chegar a cada vez mais gente. Os Irmãos Karamazov é um dos livros que estava na minha meta de leitura para 2021. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link nos cards e aqui na descrição. Corre lá para ver todos os livros que eu coloquei nessa meta de leitura. Bom, esse foi o meu segundo contato com Dostoiévski. Eu já tinha lido há muitos anos atrás O Crime e Castigo. E aí agora eu peguei Os Irmãos Karamazov para ler. Na época que eu li Crime e Castigo, eu lembro que eu me surpreendi muito, que eu gostei muito da história, principalmente porque a gente está acostumado a pensar em literatura russa como uma coisa muito difícil. E quando eu li, eu vi que não era assim tão difícil e a mensagem que o livro tinha era muito grandiosa. Acabou que foi uma leitura que eu me diverti bastante. E foi muito bacana porque foi o meu primeiro contato com a literatura russa em geral, assim. Foi a primeira coisa que eu li de literatura russa como um todo. E eu vi que não era nenhum bicho de sete cabeças, né? Na verdade, a única dificuldade da literatura russa são os nomes, que a gente vai ter ali um pouquinho de complicação de entender, mas tá tudo certo, dá para levar. Se você quiser pegar um caderninho e ir anotando os nomes para não se confundir, mas tirando isso é muito tranquilo. Bom, e aí depois de muito tempo eu acabei pegando então Os Irmãos Karamazov. E foi um livro que eu gostei muito. Foi o último livro que o autor escreveu em vida. Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscou no ano de 1821. Ele se formou em engenharia, mas ele acabou nunca exercendo a atividade. Ele logo entrou ali para o mundo da escrita, escrevendo romances, contos, novelas. O Dostoiévski ele começou mesmo trabalhando em crítica literária em uma revista. E hoje ele é considerado um dos grandes autores da literatura mundial, da literatura russa, e ele ficou muito conhecido por colocar elementos psíquicos nas suas obras. Tanto que a gente pode acompanhar que os elementos que ele coloca na obra são ali a culpa, o assassinato, o niilismo. Ele também costuma abordar questões religiosas e transtornos mentais. O Dostoiévski ele é adepto do exagero como única forma de ser verídico. Isso é muito parecido com o que a gente tem conversado no nosso projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, né? Mas é porque o Nelson Rodrigues se inspirou muito nas obras do Dostoiévski. E hoje a gente vai conversar sobre Os Irmãos Karamazov, a última obra, o último romance que o autor escreveu no ano de 1879. Ele só chegou a ser publicado mesmo em 1880. Freud dizia que Os Irmãos Karamazov é uma das grandes literaturas mundiais, junto com Édipo Rei e Hamlet, né? 3 histórias que tratam ali num conflito entre pais e filhos. O intuito do autor era escrever uma continuação para os Irmãos Karamazov. Infelizmente ele morreu, ele faleceu antes de conseguir continuar. Mas ainda assim é um livro que tem ali uma narrativa bem fechadinha, então não é um livro que necessita de uma continuação. Ele já está bem perfeito do jeito que ele foi escrito. O livro vai contar a história então da família, de uma família, a família Karamazov, que é uma família nada perfeita. Na verdade eles estão bem longe da perfeição. O pai da família se chama Fyodor Pavlovich Karamazov. Ele é um cara que se casou 2 vezes, a primeira esposa dele falece, e aí ele se casa novamente, a segunda esposa foge. E ele acaba ficando muito rico porque ele acumula o dote das 2 esposas. Então ele tem ali uma vida bem confortável. Esse é um personagem que, assim, gosta de beber, gosta de uma farra, gosta de um jogo, gosta muito de mulheres, então ele é um cara que basicamente não vale lá muita coisa. No primeiro casamento dele, ele teve um filho e esse filho se chama Dmitri. Quando o Dmitri nasce, logo que ele é pequenininho, a mãe dele morre, né? E quem vai cuidar do Dmitri mesmo é o criado da família. Então ele vive ali no quintal da família, ele é criado até uma certa idade por esse criado, até que um tio, um parente da mãe dele, chega lá e pega ele para poder criar. Já a segunda esposa do Pavlovich
ela teve mais 2 filhos, que eram o Ivan e o Alyosha. E eles também vão ser criados por parentes, né? Logo a gente percebe que o pai não tá nem aí pros filhos. E para completar, existe mais um suposto filho bastardo chamado Smerdyakov. Eu falei, né, que os nomes russos eram um pouquinho complicados, mas dá certo, né? Um dia o Pavlovich faz ali uma aposta com seus amigos e ele acaba indo dormir com uma moradora de rua da cidade, uma mulher que era conhecida por todos como louca. 9 meses depois desse dia, dessa aposta, né, essa mulher, já grávida, ela pula o muro da casa do Pavlovich e ela acaba se trancando num banheirinho onde ela dá a luz ao Smerdyakov. Gente, pelo amor de Deus, me perdoem pelos nomes. É complicado falar os nomes russos, mas relevem, por favor. Bom, ela dá a luz a esse menino e ela acaba morrendo no parto. E esse menino vai ser criado, então, pelo empregado da família que cuidou dos outros filhos dele também durante um período. O pai aceita ele em casa, mas ele nunca chega a reconhecê-lo como filho realmente. Então ele fica ali e ele vai sendo criado como um cozinheiro, né? Ele vai virar um cozinheiro ali da casa. Então não tá ali escrito no livro especificando que ele é filho do Pavlovich. Isso fica meio que subentendido. Então a gente tem os 4 irmãos, né? Os irmãos Karamazov. O tempo vai passar, né? Esses irmãos vão crescer e aí a gente vai acompanhar eles quando eles já estão mais velhos. O Dmitri, que é o filho mais velho, ele é assim como o pai, um bom vivan, ele gosta de bebida, ele não tá nem aí com nada, ele gasta com jogo, com mulheres. O Ivan, que é o filho do meio, né? O segundo filho, ele vira ali um intelectual. E ele é ateu também, o que vai ser muito interessante porque o Alyosha, que é o terceiro filho, ele vai para um mosteiro da cidade para poder se tornar monge. E o Smerdyakov, como eu disse, ele fica ali sendo o cozinheiro da família, ele chega a estudar culinária, ele é um ótimo cozinheiro, mas ele fica ali como criado na casa do pai. Cada um dos irmãos ali tem sua vida, enfim. Só que eles acabam indo para a cidade do pai porque eles precisam resolver algumas situações. O Dmitri, ele tá se envolvendo com uma mulher chamada Grutchenka. Acho que é assim que se fala. E essa mulher, ela não chega a ser uma prostituta, mas ela é uma mulher que fica com homens por conta do dinheiro. Então ela fica com aqueles homens que podem bancá-la. Só que ao mesmo tempo que ela tá ali meio que tentando se envolver com o Dmitri, ela também está se envolvendo com o pai do Dmitri, com o Pavlovich. E o Dmitri e o pai, eles não se dão nada bem. Isso porque o Dmitri quer sempre dinheiro e o pai falou que não vai mais dar dinheiro para ele. Só que ele acha que ele tem direito assim a um dinheiro do pai por ser um dinheiro que era do dote da mãe dele. Então ele quer adiantar essa herança para antes do pai morrer. E o pai se recusa, porque ele diz que o filho não tem nem direito mais à herança, que ele já usou tudo que ele podia, ainda mais, e ele estaria ali devendo para o próprio pai. Bom, a família vai ter então uma reunião, na verdade os 3 filhos legítimos, né, porque o Smerdyakov não vai participar dessa reunião, então a gente vai ter o Dmitri, o Ivan, o Alyosha, eles vão se reunir ali no mosteiro onde o Alyosha vive, junto com o pai, para poder resolver essa questão do dinheiro. Acaba que eles não resolvem nada, eles têm uma baita de uma briga, o Dmitri ameaça o pai de morte e some. Mas o que vai acontecer nessa mesma noite da reunião? Exatamente, o pai é assassinado. E como o Dmitri foi lá e ameaçou o pai na frente de várias outras pessoas, quem que vai ser o principal suspeito? O Dmitri. Só que a gente como leitor sabe que o Dmitri não poderia ter matado o pai. E a gente sabe aonde ele estava no momento que ele matou o pai, só que não tem muito como ele provar isso. Eu não vou contar mais nada da história, além desse plot que é o assassinato. A gente tem diálogos incríveis entre os irmãos, principalmente tem um diálogo muito bacana entre o Ivan, que é ateu, e o Alyosha, que é um religioso. E é muito interessante de ver a forma como é escrito, a forma como o autor colocou esses diálogos. Essa para mim é sem dúvida uma das melhores partes da história. E a gente tem aquela famosa frase que ficou ali bem popular, né? Que não chega a ser descrita exatamente, literalmente no livro, mas a conversa que os 2 irmãos têm
ela basicamente é isso. Se Deus não existe, então tudo é permitido? Afinal, Deus seria como se fosse o limite dos homens. Então, se Deus não está ali para ser um limite, se não existe Deus, então o homem não teria limites. Além disso, também a gente vai acompanhar uma parte do julgamento, do tribunal, que eu amo acompanhar esse tipo de história. A gente tem ali, então, o julgamento do Dmitri, e é maravilhoso, assim, é um dos melhores livros que eu já li. Com certeza foi o melhor livro do Dostoiévski que eu li. Eu sei que tem muita gente que prefere o Crime e Castigo, mas eu particularmente preferi Os Irmãos Karamazov. Eu gostei muito mais do que Crime e Castigo. Também a gente tem que levar em conta que eu li Crime e Castigo há muitos anos, então talvez mais pra frente eu releia e veja se essa realmente é minha opinião, mas hoje Os Irmãos Karamazov é o melhor livro do Dostoiévski que eu li. Foi uma leitura que me prendeu muito, eu achei extremamente interessante. Eu li por este box da Editora 34, que vem com 2 volumes. Tá muito gostosa de ler, também tem a tradução do Paulo Bezerra, tem algumas ilustrações. Eu recomendo demais a leitura e deem uma chance para a literatura russa, porque realmente vale muito a pena, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu disse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram Os Irmãos Karamazov, se vocês gostam, o que vocês acharam. E um beijo e até mais!